história de hoje foi enviada por uma inscrita chamada Melissa Carter, natural da Carolina do Norte. E entre todos os relatos que chegaram ao canal, esse foi um dos poucos que me fizeram olhar 2 vezes para trás enquanto eu escrevia. Porque, segundo Melissa, ela entrou nos Montes Apalaches com 4 pessoas, mas apenas 3 voltaram. E o mais assustador é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o quarto. Os moradores daquela região repetem uma regra há décadas. Uma regra simples. Se alguém chamar seu nome na floresta e você não conseguir ver quem chamou, não responda. Melissa achava que aquilo era apenas uma lenda. Até aquela noite. Em outubro de 2019, Melissa, o irmão Ryan e 2 amigos decidiram passar um fim de semana em uma área isolada dos Montes Apalaches, longe das trilhas principais, longe dos turistas, longe de qualquer cidade. No primeiro dia, tudo parecia normal. A floresta era silenciosa, bonita, antiga. Mas havia algo estranho. Os pássaros quase não cantavam. Os animais pareciam evitar aquela região. E o silêncio era pesado demais. Na segunda noite, Ryan ouviu alguém chamando seu nome, vindo das árvores, baixo, distante, quase um sussurro. Mas todos estavam reunidos ao redor da fogueira. Não havia mais ninguém ali. Eles riram, fizeram piada, ignoraram. Foi um erro. A terceira noite nos Montes Apalaches começou de uma forma que Melissa jamais conseguiu esquecer. Segundo ela, alguma coisa havia mudado. Não era algo visível. Não era algo que pudesse ser explicado. Mas todos no grupo sentiram a mesma coisa. A floresta parecia diferente, mais silenciosa, mais escura, mais próxima. Como se as árvores tivessem avançado alguns metros durante a noite. Como se a própria montanha estivesse observando cada movimento deles. Durante toda a manhã, o grupo tentou encontrar novamente a trilha principal. A ideia era simples: recolher o acampamento, seguir para o estacionamento, entrar no carro e deixar aquela região para trás. Mas nada aconteceu como planejado. Quanto mais caminhavam, mais perdidos pareciam ficar. As marcações que haviam feito nas árvores desapareceram. As referências do mapa deixaram de fazer sentido. E a bússola passou a se comportar de forma estranha. A agulha girava sem parar, sem apontar para direção alguma. Como se algo estivesse interferindo nela. No início, todos tentaram encontrar uma explicação racional. Talvez defeito,
Talvez algum campo magnético incomum, talvez apenas nervosismo. Mas conforme as horas passavam, ficava cada vez mais difícil acreditar nisso, porque eles continuavam retornando aos mesmos lugares. A mesma árvore partida, a mesma pedra coberta de musgo, o mesmo riacho estreito. Era como se a floresta estivesse fechando os caminhos ao redor deles. Melissa contou que foi naquele momento que o medo começou a se transformar em algo muito pior. Até então, tudo parecia apenas estranho, mas agora parecia impossível. E o impossível costuma ser muito mais assustador do que qualquer explicação. Ao observar a mata ao redor, ela teve a sensação de que a floresta inteira estava esperando por alguma coisa ou por alguém. E pela primeira vez desde que chegaram aos Montes Apalaches, ela começou a acreditar que talvez não estivessem sozinhos. Quando a noite finalmente caiu sobre os Montes Apalaches, ninguém conseguiu relaxar. A sensação de estar perdido continuava presente. Mas agora existia algo pior. A sensação de estar sendo observado. O grupo permaneceu reunido ao redor da fogueira, não por conforto, não por segurança, mas porque nenhum deles queria ficar sozinho. A mata ao redor parecia diferente depois do pôr do sol. Mais escura, mais profunda. Como se a luz da fogueira fosse incapaz de alcançar as árvores mais próximas. Melissa contou que foi por volta das 10 da noite que o primeiro som apareceu. No início parecia apenas o vento. Um ruído distante, fraco, quase imperceptível. Mas conforme os minutos passaram, o som começou a ficar mais claro. Era um assobio, lento, arrastado, melancólico. Como se alguém estivesse caminhando sozinho pela floresta. Ninguém conseguiu identificar de onde vinha. O assobio surgia ao norte. Pouco tempo depois parecia surgir ao sul. Minutos depois estava atrás deles. Depois à esquerda. Depois à direita. Como se algo estivesse se movendo entre as árvores, sempre mantendo distância, sempre escondido, sempre observando. Melissa contou que o mais estranho era a sensação que aquele som causava. Não parecia um assobio comum. Não parecia algo natural. Era como se existisse alguma intenção por trás dele. Como se alguém estivesse tentando chamar atenção. Tentando atrair. Tentando fazer com que alguém deixasse a segurança da fogueira. O grupo permaneceu imóvel, observando a mata, tentando localizar qualquer movimento, qualquer sombra, qualquer sinal, mas nada aparecia. Apenas o assobio, sempre distante, sempre mudando de direção, sempre presente. Conforme a noite avançava, a floresta parecia reagir ao som. As árvores balançavam de forma estranha. Galhos estalavam em locais diferentes. Folhas se moviam mesmo quando o vento desaparecia. E a sensação de observação aumentava a cada minuto. Melissa descreveu aquele momento como a sensação de estar no centro de uma armadilha. Uma armadilha que ainda não havia sido fechada. Por volta da meia-noite, o assobio parou.
de forma repentina, sem qualquer aviso, sem diminuir aos poucos, sem se afastar. Ele simplesmente desapareceu. E o silêncio que veio depois foi ainda pior. Porque pela primeira vez naquela noite, o grupo percebeu que já havia se acostumado à presença daquele som. Agora que ele não existia mais, a escuridão parecia muito mais pesada, muito mais ameaçadora, muito mais próxima. Melissa teve a impressão de que alguma coisa havia mudado, como se aquilo que circulava a floresta tivesse parado de observá-los à distância e tivesse começado a se aproximar, lentamente, pacientemente, sem fazer barulho. Ninguém falou sobre isso, mas todos sentiram. E quando finalmente decidiram entrar nas barracas, ninguém conseguiu dormir, porque havia uma certeza compartilhada entre todos. Alguma coisa estava escondida entre aquelas árvores. E quanto mais a noite avançava, mais perto ela parecia estar. Aquela noite parecia não terminar. Depois que o assobio desapareceu, o silêncio tomou conta da floresta, mas não trouxe alívio. Trouxe algo pior. Melissa permaneceu acordada observando as árvores além da fogueira. A sensação de estar sendo observada aumentava a cada minuto. Era impossível explicar. Mas parecia existir alguém escondido na escuridão. Alguém que observava o acampamento sem fazer barulho. Em alguns momentos, ela teve a impressão de enxergar movimento entre os troncos. Sombras rápidas, formas indistintas. Nada que pudesse ser identificado com certeza, mas o suficiente para impedir qualquer tentativa de descanso. O restante do grupo parecia sentir a mesma coisa. Ninguém conseguia dormir. Ninguém conseguia relaxar. A floresta inteira parecia viva, como se estivesse observando cada movimento deles. Quanto mais a madrugada avançava, mais forte aquela sensação se tornava. E pela primeira vez desde que chegaram aos Montes Apalaches, Melissa começou a acreditar que aquilo não estava apenas passando pela região. Aquilo estava observando especificamente o grupo, esperando, estudando, aprendendo. E ao amanhecer, eles encontrariam a primeira prova de que realmente não estavam sozinhos. O amanhecer chegou lentamente aos Montes Apalaches, mas diferente do que todos esperavam. A luz do dia não trouxe qualquer sensação de segurança. O grupo saiu das barracas exausto. Ninguém havia dormido direito. A sensação de observação continuava presente, como se a floresta ainda estivesse observando cada movimento deles. Foi Melissa quem percebeu primeiro. Algo havia mudado ao redor do acampamento. O solo parecia diferente, marcado, pisoteado.
como se alguém tivesse caminhado por ali durante toda a madrugada. Ao se aproximarem, o medo começou a tomar conta de todos. Pegadas. Havia pegadas por toda parte, dezenas delas, talvez centenas, espalhadas ao redor das barracas, formando um círculo quase perfeito. Melissa contou que nenhuma das marcas parecia normal. Eram profundas demais, longas demais, estranhas demais. Como se algo extremamente pesado tivesse passado horas caminhando ao redor do grupo, observando, esperando. Mas o detalhe mais perturbador ainda estava por vir. Nenhuma daquelas pegadas parecia chegar ao acampamento. E nenhuma parecia sair dele. Era como se simplesmente tivessem surgido durante a noite, sem origem, sem destino, sem explicação. O silêncio tomou conta do grupo, porque naquele momento todos compreenderam a mesma coisa. A sensação que haviam sentido durante a madrugada era real. Eles não estavam sozinhos naquela floresta, e fosse lá o que estivesse observando eles. Agora sabia exatamente onde encontrá-los. Sem perceber, o grupo estava prestes a entrar na pior parte daquela montanha. O restante daquele dia passou lentamente. Mas ninguém conseguia esquecer as pegadas. Elas permaneciam na mente de todos, como uma confirmação silenciosa de que algo realmente havia estado ali durante a madrugada. Melissa contou que o clima do grupo mudou completamente. Ninguém falava sobre voltar para casa. Ninguém comentava sobre a trilha. Ninguém fazia planos. Toda a atenção estava voltada para a floresta e para aquilo que parecia estar escondido dentro dela. Conforme a tarde chegava ao fim, uma sensação estranha começou a tomar conta do ambiente. O ar parecia mais frio, mais pesado, mais difícil de respirar. Até mesmo os sons da floresta pareciam diferentes, como se tudo estivesse ficando em silêncio outra vez. Quando a noite finalmente retornou, o medo voltou junto. A escuridão parecia mais profunda do que na noite anterior. As árvores pareciam maiores, mais próximas, mais ameaçadoras. Melissa teve a impressão de que a mata inteira estava observando o acampamento, esperando. Em determinado momento, ela percebeu algo que jamais conseguiu esquecer. Raio estava diferente, mais quieto, mais distante, como se estivesse prestando atenção em alguma coisa que ninguém mais conseguia perceber. Às vezes permanecia olhando para a floresta durante vários minutos, sem se mover, sem desviar o olhar, como se algo estivesse chamando sua atenção. Ninguém comentou aquilo, mas todos perceberam. E talvez por isso o medo tenha aumentado ainda mais, porque a sensação era de que alguma coisa havia mudado.
não apenas na floresta, mas também dentro do próprio grupo. Melissa contou que foi naquela noite que teve a certeza de uma coisa. A presença escondida entre as árvores já não estava apenas observando. Ela parecia estar escolhendo alguém. E sem que ninguém percebesse, Ryan parecia estar se tornando o centro daquela atenção. Na manhã seguinte, o pesadelo realmente começaria. Melissa acordou antes do amanhecer. Durante alguns segundos acreditou que tudo havia sido apenas uma sequência de noites ruins. O frio, o cansaço, o medo. Mas aquela sensação desapareceu rapidamente. Algo estava errado. O acampamento parecia estranho. Silencioso demais, vazio demais, como se faltasse alguma coisa ou alguém. Foi então que ela percebeu. Ryan não estava ali. Sua barraca permanecia aberta. Seus equipamentos continuavam no mesmo lugar, mas ele havia desaparecido. No início, ninguém entrou em pânico. Todos imaginaram que ele tivesse se afastado do acampamento por alguns minutos. Talvez para explorar a região, talvez para observar a trilha, talvez apenas para ficar sozinho. Mas os minutos passaram e Ryan não voltou. A preocupação começou a crescer. O grupo iniciou buscas ao redor da clareira. Chamaram seu nome, percorreram a mata próxima, examinaram cada direção possível, mas não encontraram nada. Nenhum sinal, nenhuma resposta. Melissa contou que o pior não era a ausência de rastros. O pior era a sensação de que aquilo já era esperado. Como se alguma parte dela soubesse que aquilo aconteceria. Como se a floresta estivesse caminhando para aquele momento desde a primeira noite. Quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava ignorar a realidade. Ryan havia desaparecido. E pela primeira vez desde que chegaram aos Montes Apalaches, o medo deixou de ser apenas uma sensação. Agora, ele era real. Enquanto observava as árvores ao redor do acampamento, Melissa teve uma impressão impossível de esquecer. A sensação de que alguma coisa estava observando tudo aquilo, escondida, imóvel, esperando para ver o que fariam em seguida. E foi naquele momento que as buscas realmente começaram. As buscas começaram imediatamente. O grupo percorreu os arredores do acampamento chamando por Ryan. Mas a floresta permanecia silenciosa. Nenhum rastro, nenhuma resposta, nenhum sinal de que ele havia passado por ali. Melissa contou que a mata parecia diferente, mais fechada, mais escura, como se cada árvore escondesse alguma coisa. Quanto mais avançavam,
mais forte ficava a sensação de estarem sendo observados. Então encontraram algo, uma única marca no solo, profunda, estranha, grande demais para ser ignorada. Ela apontava para o interior da floresta, para uma região que não aparecia em nenhum mapa. E sem perceber, o grupo começou a seguir aquela direção. O grupo seguiu a marca por vários minutos. Ela continuava surgindo no solo úmido, sempre na mesma direção, sempre apontando para o interior da floresta. Melissa contou que o ambiente parecia errado. As árvores estavam mais próximas, a luz parecia mais fraca e o silêncio era quase absoluto. Nenhum pássaro, nenhum animal, nenhum som além dos próprios passos. Como se toda a floresta tivesse sido abandonada. Então as marcas pararam. De repente, sem aviso, sem continuação, sem explicação. Foi nesse momento que eles perceberam onde estavam. Uma pequena clareira escondida entre as árvores. Um lugar que não aparecia em nenhum mapa. Um lugar que parecia não pertencer àquela floresta. Melissa sentiu um frio imediato, porque algo naquele lugar parecia observar o grupo. Não havia movimento, não havia sons, mas existia uma presença forte, antiga, imóvel. E pela primeira vez desde o desaparecimento de Ryan, todos tiveram a mesma sensação. Eles haviam encontrado exatamente o lugar para onde alguma coisa queria levá-los. Ninguém permaneceu naquela clareira por muito tempo. Melissa contou que o lugar parecia errado, não perigoso, não ameaçador, apenas errado. Como se algo muito antigo tivesse passado anos escondido ali, observando, esperando. O grupo deixou a região imediatamente. Horas depois encontraram ajuda. Buscas começaram ainda naquele dia. Policiais, voluntários, equipes especializadas. Durante semanas a floresta foi percorrida, mas o resultado permaneceu o mesmo. Ryan nunca foi encontrado. Nenhum objeto, nenhuma pista, nenhuma explicação. Como se simplesmente tivesse desaparecido. O tempo passou. Os meses se transformaram em anos. Mas Melissa nunca conseguiu esquecer aquela floresta. Nem a clareira, nem o silêncio, nem a sensação constante de estar sendo observada. Então aconteceu. Durante uma madrugada comum, uma mensagem chegou ao seu celular. Número desconhecido, sem identificação. A gravação tinha poucos segundos.
havia voz. Não havia pedido de ajuda. Não havia qualquer mensagem. Apenas o som do vento, fraco, distante. E então, passos lentos, arrastados, caminhando sobre folhas secas, como se alguém estivesse atravessando uma floresta durante a noite. Melissa ouviu apenas uma vez. Nunca mais reproduziu aquele áudio. Nunca procurou respostas. Nunca tentou descobrir quem enviou. Porque no instante em que a gravação terminou, ela teve a mesma sensação que havia sentido nos Montes Apalaches. A sensação de que alguma coisa estava observando, imóvel, paciente, escondida em algum lugar além das árvores. Até hoje ela evita qualquer floresta, qualquer trilha, qualquer montanha, porque acredita que existem lugares onde a natureza parece seguir regras diferentes. Lugares antigos, esquecidos, onde algumas coisas permanecem escondidas, observando em silêncio, esperando. E talvez o mais assustador seja imaginar que elas não procuram qualquer pessoa. Elas apenas escolhem. E quando fazem sua escolha, ninguém consegue explicar o que acontece depois.